Fala galera do De Puxeta. Hoje eu tô aqui só com o Matheus, né? Eu, o Kim e o Matheus aqui, os dois botafoguenses do canal. E nós estamos aqui com essa camisa, e não é à toa, porque nós vamos falar do pior Botafogo da década, que é praticamente o pior Botafogo que a gente viu, né? Eu comecei a acompanhar ali em 2008, 2009, foi quando eu comecei a ver todos os jogos mesmo. E vejo até hoje, né? Claro, o Matheus também, acho que foi por aí, talvez um pouquinho mais cedo. Mas a gente vai tentar colocar só dessa década. Só teve uma posição, né, Matheus? Que eu acho que a gente fez uma exceção porque falar dessa década ficou difícil. Mas fala aí, Matheus, qual é que você tá. Como é que você se preparou para esse vídeo? Foi difícil? Foi tranquilo? Fala aí pra gente como é que foi. Bom, salve, salve, toda a galera puxeteira. Cara, foi difícil escolher porque tinha muito merda, né? Tinha muita opção merda para ser escolhida. Mas antes de falar disso, você falou das camisas e tal. Inclusive, eu botei essa que acho que vai justificar. Cadê o escudo? Primeiro que esses caras não merecem. Esses que a gente vai falar, nunca mereceram o escudo do Botafogo. E outra, a qualidade merda de uma camisa de mais de R$ 300, que foi na época, porque eu botei meu nome, número, que também já saiu. Enfim, é isso aí. Não tem mais. Simplesmente saiu. É E absurdo mesmo, cara. Rapidinho, o que eu tava te falando antes, né? Que a gente vê aí camisa falsa, dura 15 anos e a original fica nessa palhaçada aí. Os caras cobram um absurdo pra colocar o nome e o número, né? Acho que eles cobram por letra, né, cara? Ridículo isso. nas novas aí a gente até teve algumas com escudo bordado. A azul, mais nova que o Botafogo lançou aí, Manchester City, parece que é do mesmo estilo dessa, colado, então perigoso. Mas vamos aí, vamos para a seleção dos mais merdas que vimos jogar no Botafogo. Sem mais delongas, né? Só o último comentário é que aquele período ali de 2010 até 2013, né? 4 temporadas, foi difícil de pegar jogador, mas a partir disso, cara, até em 2017 mesmo, 2016, que o Botafogo fez boas temporadas, tinha jogador ali, né, que era brincadeira. E de 2018 para frente, então, cara, absurdo. Só para falar que eu não falei, eu comecei a acompanhar de fato em 2007, que eu pude ir no meu primeiro jogo no estádio, foi em 2007. O Botafogo perdeu para o Corinthians, foi rebaixado, mas enfim. Foi no Maracanã esse jogo, foi o primeiro que eu fui do Botafogo, e ali não teve jeito. E, enfim, vamos ver se o pessoal concorda com a gente. Com certeza a gente vai ter esquecido de alguém, ou a gente vai julgar errado alguém, enfim. Depois a galera vai botar aí. Então, galera, sem mais enrolações, vamos aqui começar pelo goleiro. E eu vou dar honra pro Matheus para ele começar aí dando o voto dele. Primeiro eu vou explicar um pouquinho, né? A gente abriu uma exceção do goleiro para a gente votar fora da década, porque, assim, graças a Deus, nessa década, se tem uma posição que a gente não sofreu, foi com o goleiro. A gente teve o Jefferson, dominante por muito tempo, a gente teve o Gatito, também sensacional. Tivemos o ano do Sidão, que veio para substituir e, pô, foi muito bem durante, né, a passagem dele no Botafogo. E os outros, cara, a gente achou injusto a gente botar o Saulo ou o Diego Loureiro, que assim, foram muito poucos jogos que eles fizeram. E, enfim, seria muito injusto a gente botar. Mas se E fosse, eles foram até bons em alguns jogos, né? O Saulo e o se fosse Diego. na década, até seria um deles. Mas a gente não achou justo, então a gente vai abrir uma exceção, voltar um pouquinho ali, voltar um aninho e pensar um cara que foi o meu escolhido, pelo menos, que é Castilho, o grande goleiro uruguaio da seleção uruguaia, de Copa do Mundo, mas que, meu amigo, o bracinho, como? Eu lembro até hoje, uma final é Botafogo e Flamengo, que ele tomou um gol do Diego Tardelli, se eu não me engano. Ele pulou pra trás, pra dentro do gol com o bracinho assim. Eu lembro um jogo que a gente foi contra o Atlético Paranaense. Cara, ele foi uma bosta aquele jogo. Foi tipo assim, que isso, cara? Que isso? Depois vocês dão uma olhadinha no gol, acho que foi uma Sul-Americana, se eu não me engano. Três Esse a dois jogo Atlético. foi. Teve gol daquele Wesley, que foi do Santos, do São Paulo, enfim. É. Cara,
para mim, foi um dos piores. A gente teve muitos goleiros ruins ali, até vinha o Jefferson, né? A gente pode citar alguns aí, mas o meu escolhido é o Castilho. O Castilho, cara, tava no meu segundo, mas o meu primeiro não é ele. E só para complementar o que você falou no início, além dos titulares que você disse, né, teve o Renan também, que foi muito bem, foi reserva um tempão, mas sempre que entrava ia bem. O Elton Leite também foi bem. Não sei se teve outro, mas acho que teve, mas não tô lembrando. Mas o meu pior goleiro. Inclusive, eu levanto bandeira aqui. O Botafogo tá cheio de goleiro. Eu acho que já deu para o Cavalieri também. Acho que podia ir embora. E o Renan, para mim, seria um goleiro aí para estar junto ali com o Gatito. Eu acho que o Diego não é um cara confiável. Torço muito por ele, pô, moleque da base e tal, mas não consigo confiar. Então eu traria o Renan para ser ali o reserva do Gatito, quem sabe titular, né? Acho que até titular dá pra ele ser, caso o Gatito saia, né? Mas a gente tá enrolando muito aqui no goleiro. Eu vou falar que o meu voto vai pro Júlio Chester, que ele, tipo, ele ia bem, mas, cara, ele deu 2 frangos lá na Copa do Brasil, que era um título certo pro Botafogo, um título grande, inédito. E, cara, aquilo dali realmente não dá pra esquecer, sabe? Não dá pra deixar passar. Então eu vou de Júlio Chester, mas caso você não ceda, eu posso ceder para colocar o Castilho nessa posição, tranquilamente. Não, assim, sem dúvida que o Júlio Chester teve partidas bizarras, mas eu acho que ele ainda teve mais partidas em que ele foi bem, tá ligado? Que ele conseguiu um certo destaque. E o Castilho, cara, tirando a estreia que ele pegou um pênalti e iludiu geral, cara, eu não lembro de outra grande atuação do Castilho, entendeu? Era só sempre um Deus nos acuda. Meu Deus do céu, chutou, já era. Então, beleza, eu vou fechar com o Castilho aqui. O Júlio Chester, cara, até hoje, né, no Fluminense, no Grêmio, tinha jogo que ele agarrava pra caraca e o outro ele fazia umas bizarrices também, né? Mas vamos seguir aqui, a gente votou Castilho. E na lateral direita, eu acho que a gente não precisa nem discutir. Eu tenho certeza que colocamos o mesmo, né? O jogador que, Verdade. o jogador que eu mais odiei na história, cara, do Botafogo, foi esse tal de Kevin, lateral direito, titular em 2020. Um absurdo esse cara ter vestido tantas vezes a camisa do Botafogo num time do ano passado que eu não acho que era, no início do campeonato, tão ruim. Até o desempenho no início foi até ok, a gente teve ali, foi roubado em vários jogos, tava empatando, né, tomando gol no final, mas, cara, o que deu errado naquele time foram essas contratações bizarras, tipo Kevin, Kelvin, Davi Araújo, e todo o problema interno, né, acho que isso que afundou completamente o time. Mas eu vou de Kevin e acredito que você também vai, né? Não, com certeza também é o meu voto. Ele é simplesmente o pior. Se a gente fosse escolher de todos aqui da nossa seleção, ele com certeza vai ser o pior nessa seleção, cara. É inacreditável o nível do jogador Kevin. E ele mostrou até recentemente aí que a gente jogou contra ele. Enfim, que delícia jogar contra o Kevin. Que delícia, meu irmão. Cara, Realmente. ele é muito ruim. Eu não sei como que ele é jogador. Muito ruim mesmo. E além desse gol contra que ele fez contra a favor do Botafogo, né? Nesse jogo Botafogo e Ponte Preta há poucas semanas atrás, também teve o gol contra que ele fez contra o Fluminense no Brasileirão, né? Do ano passado ainda, que ele chutou na trave e voltou na cara dele, uma parada também bizarra. Nem lembro direito se foi isso. Na própria cara. Ele chutou a bola na própria cara. Exatamente. Então, fechou Kevin na lateral direita, né? E agora os dois zagueiros, tipo assim, não vou falar zagueiro pela direita e pela esquerda, porque a gente pode ter trocado de posição. Eu vou falar os meus. Quer dizer, você vai falar seus dois zagueiros e eu falo os meus. Vamos lá. Botei uma dupla aqui, cara. Um foi rebaixado em 2014. Coloquei também. Simplesmente um desastre. Muito ruim. Recentemente era companheiro do Iniesta. Futebol é a mãe, né? Com certeza. Enfim, meu primeiro indicado aí é o zagueirão Dankler. Então já vou fechar com ele aqui no time, porque eu também coloquei o Dankler, que teve inacreditáveis 38 jogos pelo Botafogo, como se tivesse jogado um brasileiro inteiro. Para vocês verem o sofrimento que foi. Você imagina
38 jogos e a gente aturando esse miserável do Botafogo. Agora, para piorar um pouquinho, se ele foi ruim com 38 jogos, o outro zagueiro que eu botei aqui, filho, tem, se eu não me engano, 114 jogos pelo Botafogo. É o mesmo que o meu. Ou perto disso. Cara, Renan Fonseca. Exatamente. Esse aí. Cara, também um dos piores da história aí. Muito ruim, com força. O meu reserva aqui, depois eu vou falar, a gente vai citar, fazer umas menções honrosas aqui. O meu reserva aqui também é muito ruim. Mas, cara, 100 porrada de jogos, cara, não tem como. Não tem como. O Renan Fonseca, ele na Série B, né, que é um nível muito, muito abaixo da Série A, ele conseguiu ir ok. Ok, não tô falando que ele foi bem, nem mal. Ok, regular, deu para jogar. Mas quando ele subiu para a Série A, era absurdo, cara. Ele não tinha posicionamento, não sabia tocar uma bola 2 metros, tudo ele era chutão para frente, chute completamente sem noção. Até que no meio daquele brasileiro de 2016, que era quando ele fazia parte do time titular na Série A, trocou o técnico, né? Saiu o Ricardo Gomes, entrou o Jair Ventura. A primeira coisa que o Jair Ventura fez foi bancar o Renan Fonseca e colocar o Carly, que se tornou aí, né, uma das referências na zaga do Botafogo por muitos anos. Então, tanto que nessa mesma temporada o Botafogo saiu de último para quinto lugar e foi para Libertadores. Então, muito se deve à barração do Renan Fonseca. Um dos critérios que a gente usou foi o ódio que o cara causava na gente nos jogos. E além de ser odiável nos jogos, ele ainda era odiável porque o Botafogo renovou com ele e ele era um dos maiores salários do elenco. Simplesmente. O cara ganhava bem pra caraca, meu irmão. E outro critério que a gente levou também em conta é o número de jogos, né? Porque não dá pra colocar o Eliseu que fez a cagada em um jogo e, tipo, nunca mais jogou, né? Tem que colocar isso aí que a gente aturou por 100 jogos, 150 jogos que... Esse cara ter 100 jogos com a camisa do Botafogo é um crime, cara. Qual é, cara? Botava um moleque da base, tá ligado? Com certeza. O Igor Rabelo já tava lá, botava ele com 17 anos, 18, dane-se. Marcelo também, né? Pois é. Segue aí na lateral esquerda. O Marcelo, né, que só um comentário aqui, foi mais um da vítima do cemitério de jogadores, né, que é o Botafogo, que agora tá muito bem no Fortaleza, né, o líder em estatísticas lá da zaga, mas, enfim, é uma pena. Meu lateral esquerdo aqui também com 100 jogos cravadinho, olha que delícia, Gilson, o grande lateral esquerdo que jogou uma temporada inteira de titular, chegou a jogar de ponta, cara. É brincadeira ter o Gilson ali como ponta, como jogador de finalizar e criar jogadas, né? Mas na lateral esquerda, que foi onde ele jogou mais vezes, eu vou ficar com ele. Cara, também é a minha opção. Eu até comentei com você, a gente não falou um pro outro antes, mas a gente falou por cima, assim. Eu fiquei com pena de botar o Gilson, cara, porque assim, na lateral direita tinha tantas opções ruins para botar, tipo, muito piores do que ele, que, pô, é até injusto colocar ele. Ele também é horroroso, mas era até injusto perto de Kevin, perto de Barrandegui, Fernando Costanza, Cascardo. Pô, meu irmão. Cascardo, nossa senhora. De verdade, é um pouco até de vacilo, mas naquela linha que a gente falou, né? 100 jogos. 100 jogos com o Botafogo. Eu vi um golaço do Wilson em loco. Eu tava lá, Botafogo em Grêmio, no Engenhão, e meu amigo, que porrada que ele meteu lá do meio campo. Mas assim, cara, não tem como. Acho que ele fez só um gol, né, pelo Botafogo. Não, dois. Um foi na Libertadores lá. 3. Fez um na Copa do Brasil, que a gente tirou o Galo. Uma das melhores partidas do Botafogo. Acho que foi o melhor jogo que eu já vi, mas isso aí é papo para outro vídeo. Sofreu pênalti nas quartas da Libertadores, que não foi marcado. Ali ele nem estava tão mal, cara. Vamos ser justos. Porque ele era reserva. Mas assim, nesse tempo ele foi sem dúvida o pior lateral esquerdo do
A gente concordou em todos aqui na zaga, né? Fechamos todos igual. Isso mostra até o pensamento que a gente tem parecido, né? A gente sempre concorda muito nas nossas análises. Mas indo para o meio-campo, a gente colocou 4-4-2, a gente decidiu, até para não ter muito problema na hora de montar o time. E acho que você colocou 2 volantes, certo? Botei 2 volantes. E os dois são do elenco do ano passado, filho. Um meu o outro não, mas começa aí que eu acho que esse a gente vai concordar. Os dois são do ano passado. Os caras, assim, meu Deus. Eu dei a vaga para o Luiz Otávio. Tá no meu também, já vou colocar aqui. Eu acho que ele é o pior volante que já passou pelo Botafogo. A gente ainda pegou um resquíciozinho dele esse ano também, só para terminar de maltratar com a gente. Ainda jogou nesse ano. E o outro, cara... Rapidinho. Só o comentário em cima do Luiz Otávio é que ele é mais um tipo Kevin que era muito, muito, muito ruim e afundava o time sozinho, cara. Eu lembro até hoje um gol que ele perdeu contra o Atlético Goianiense lá, no primeiro turno, quando o Botafogo não tava nem muito mal. E, cara, são pontos ali que você perde por conta de um jogador que, cara, lá na frente vai fazer falta e começa a perder. Aí perde a confiança, perde tudo e já era. Mas ele não ganhou o ponto e ele cedeu vários, né? E foram várias paçocas. Enfim, cara, é jogador assim. Ele foi um dos que se aproximaram mais do Kevin. Ele também, tipo assim, ele é empresário, jogada de empresário, ponto. Não tem outra explicação para esse cara ser do Botafogo. Impossível. 31 jogos pelo Botafogo, ele. 31 jogos. E o Mas vai lá pro seu outro. E o outro, abençoado, que eu coloquei na minha seleção aqui, ele junta um pouco de tudo. Ele dava ódio no jogo, ele era caro, e ficava sempre com carinha de bunda que estava tudo bem, que é o Cícero. Eu coloquei o Cícero nessa meiuca para fazer dupla com o Luiz Otávio. Acho que... E eles são bem parecidos, né? O Cícero e o Luiz Otávio. Parece que o Luiz Otávio é filho do Cícero. Então, acho que ficou combinandinho ali os dois na volância. Na volância do Botafogo, merda da década. O Cícero era um dos que eu tinha pensado exatamente por isso que você falou. Ele era um dos maiores salários, ele jogou muitos jogos e, cara, ele já, tipo assim, eu lembro que teve até post em rede social que ele dava alfinetada no time, sabe? Fazia várias cagadas também fora de campo. Então era uma das minhas opções. Eu coloquei o Lucas Zen na minha lista, mas, cara, eu acho que o Cícero, por essas questões aí, o Lucas Zen dava mais pena do que raiva. O Cícero, né, já dava mais raiva. Então, acho que eu posso fechar no Cícero tranquilamente. Cara, eu vou te dizer que, assim, o Lucas Zen também ganhou um bom dinheiro do Botafogo, tá? Ele teve bons anos de contrato e o salário não era baixinho, não. E ele realmente era horroroso. Mas eu acho que, assim, o Cícero teve um impacto maior para insucessos do Botafogo, sabe? E ele era tipo a estrela do time, né? Pois é. Cara, era um salário absurdo. Então, é o meu ponto para defender a escalação do Cícero aí na meiuca. Dá para fechar tranquilamente o Cícero aí de segundo volante, né? A gente já listou os motivos aqui. Então eu vou ficar com ele, mas o Lucas Zen, eu lembro até hoje que, cara, ele ficou, tipo, desaparecido do Botafogo uns 3 anos e do nada ele jogou uma partida de titular. Acho que ele rodou o mundo inteiro e voltou de titular. E o Cícero tem um lado positivo dele. Não é só crítica, é elogio também. Ele é um coringa, né? Então, assim, se ele não entrasse aí, podia colocar ele também em qualquer posição que tava maneiro. Jogou de zagueiro, de volante, de atacante, meio atacante, jogou mal em todas as posições. Mas vamos lá, agora a minha vez. Eu vou falar aqui os meus jogadores mais avançados, né? Os 2 meio-campo mais avançados, que vai ser o Juan, não, o GG. O Juan acabei dando spoiler, né, como atacante. Mas é o GG, cara. É um jogador que estava ali no Botafogo no pior momento. No pior momento, não. O pior momento talvez seja agora. Um dos piores momentos, que foi ali 2014, 2015, 2016.
Era um meio-campo completamente sem criatividade, chutava mal, não dava uma assistência, um passe, não fazia gol, batia todas as faltas e nenhuma passava da barreira. E também, cara, fez incríveis 77 jogos pelo Botafogo. Já rodou por vários clubes e o melhor desempenho dele foi no ABC, fui até procurar saber, e vi que foi lá onde ele jogou bem, na quarta divisão e no Campeonato Potiguar. Aí você já vê o nível do jogador, né? E nós tivemos que aturar o GG de camisa 10 por vários jogos. E o outro camisa 10 ali, meio campo mais avançado também que eu coloquei, foi o Bruno Nazário, que jogou na temporada passada, cara. Tipo, ele era preguiçoso, ele se achava pra caraca, que me faz odiar ele demais, demais. Aquela cara dele, tipo, de nojento, de se achar superior. E além dele, claramente não tá nem aí pro Botafogo, assim como o Pedro Raul. Mas o Pedro Raul, pelo menos, eu achava ele um pouquinho bom. O problema dele era que ele não tava nem aí. E o Bruno Nazário, eu lembro que no início do ano ele fez uns gols no Carioca e a galera já ficou toda empolgada com ele. Mas eu lembro até hoje que o primeiro gol dele, primeiro e segundo, foi Botafogo e Resende. Ele estava dentro da pequena área, marcado, e ele fez o gol, ele fez um giro lá, feião, chutou fraquinho, foi o gol. E o Pedro Raul estava sozinho na pequena área. E mesmo assim ele preferiu chutar do que tocar. Nesse momento, no início da temporada, eu vi que ele era ruim e que ele não me enganava. Eu até comentei com você, né? Não sei se você se lembra. Mas a partir dali eu já desgostava dele. E tudo que aconteceu no ano passado também me faz colocar ele como titular nesse time. Então, Bruno Nazário e GG. Cara, exatamente igual os dois que eu coloquei. O GG, cara, eu me lembro que a gente conversava nessa época, a gente trabalhava junto até. E aí rolava jogo do Botafogo. Eu falava, cara, não vai sair gol, cara. Não tem como sair gol. Era GG, Ribamar. Eu falava, cara, não vai sair gol, é impossível. Não tem uma criatividade. Tipo, é muito ruim. É muito ruim depender desses caras. Nosso 9 era o Ribamar e o 10 era o GG, cara. Pô, não existe. Não existe. Então, assim, e como você falou, cara, eu não queria de verdade botar moleque da base. Eu acho que a torcida do Botafogo pega muito no pé dos moleques da base. E, por exemplo, quando o cara é gringo, os caras babam mó ovo. E, enfim. Mas, cara, o GG não tem como. Não tem como ficar de fora. Ele e um atacante aqui que eu botei, que é da base também, pô, não tem como. É muito ruim. Muito ruim. E o outro também é o Bruno Nazário, cara. O Bruno Nazário fez lá alguns golzinhos, deu lá algumas assistências. Cara, ele é aquele jogador que sabe iludir bem a imprensa. Porque, tipo assim, ele é muito fraco, totalmente omisso no campo, se escondendo. Não se entregava. Às vezes ele perdia a bola no ataque, sempre ele fazia isso. E se jogava no chão, como se estivesse sentindo, para nunca querer voltar. Parece que já entrava cansado de calça jeans, sei lá, mano. Totalmente, porra, Lento pra caraca. displicente. E tu olhava para ele, foi o que você falou, ele se achava um Neymar. Cara, sei, cara, ouro. Ele fez, acho que ele fez uns 50, 40 e poucos jogos pelo Botafogo. Cara, se ele jogou 3 jogos bem, foi muito, tá ligado? Ele 46. jogava uma bem e 15 ele desaparecia. Desaparecia. Ele é muito ruim. Tanto que tá no América Mineiro agora, eu acho que ele não tá nem jogando mais, pra tu ver o quanto que ele é merda mesmo. E, Isso que eu ia falar. É merda mesmo, é merda. Isso que eu ia falar. E, tipo, outro comentário aí para finalizar sobre o Bruno Nazário é que naquele momento que saiu o Paulo Autuori, entrou aquele interino que eu esqueci, o Lazzaroni. Lazzaroni entrou, o Bruno Nazário se machucou logo nesse momento, e o Lazzaroni falou que ia adiantar o Honda e o Lecaros, cara. Tipo, que podia ser horrível, mas ele entrou ali, eu lembro que foi um jogo Botafogo e Ceará, e, cara, foi um dos melhores jogos do Botafogo, por mais que tenha sido 2-2, a gente tomou um gol ali meio estranho, que aquele Kleber estava impedido. Mas, cara, foi um jogo que o Botafogo jogou bem, jogou pra frente, fez 2 gols. E, cara, o Honda mais na frente e o Lecaros, que nunca jogava ali no lugar do Bruno Nazário de ponta direita, jogaram bem, cara. Conseguiram até. O Lecaros sofreu um pênalti numa jogada. Acho que um gol também saiu de um cruzamento do lado direito. Então, rendeu alguma coisinha. Mas depois o Bruno Nazário voltou de camisa 10, ponta direita, e já era. Não rendeu mais nada. Mas fala aí.
Não, é isso. É isso. Vamos seguir pro ataque. Fala aí os dois, então. Primeiro eu vou na unanimidade. Se tu não botou, tu é maluco. Vinícius Tanque. Claro. Simplesmente inacreditável. Simplesmente mais de 60 jogos pelo Botafogo e 3 gols, se eu não me engano. Com camisa 9. Cara, é muito ruim. Não é pouco ruim, não. Muito. E, cara, tipo assim, quando eu tava fazendo aqui a lista, a escalação, eu fui buscar, cara, eu vi os números dele na base. Até na base era horrível. Ele, tipo, tinha 20 jogos e 2 gols. 15 jogos e 4 gols. Era assim. E na mesma época dele, acho que tinha aquele Renan Gorni que metia gol pra caraca e eu não sei o que aconteceu, né? Mas segue aí pro seu outro atacante. Pois é, outro também inexplicável que, assim, tudo bem, o Renan Gorni até teve algumas oportunidades e também não rendeu. Mas, pô, perto do que o Vinícius Tanque teve, não foi nem metade, tá ligado? Eu acho que ele até teve uma temporada artilheira na base, mas, tipo assim, no Carioca da base, e ele fez gol pra caraca. Mas, cara, é simplesmente horroroso. É simplesmente jogador de terceira divisão de Portugal, da Espanha. E o cara era titular do Botafogo. Que isso? Não existe. Não existe. E o outro vai gerar confusão. Porque foi um cara que veio pro Botafogo com moral, entendeu? Com festa e coisa e tal. Ele brigava com a bola. É o Salomão Kalou. Eu botei o Kalou na seleção, cara. Porque, cara, o investimento que foi feito nele, a festa que a torcida fez, por mais que o Honda foi maior, mas ainda não tinha pandemia, né? Mas geral ficou empolgadão. Cara, o cara jogava contra. Tipo, eram partidas bizonhas, cara. Tocava para ele ia com a canela sempre. Ele ia correr, ele parecia aquele coroa que fazia embaixadinha no Maracanã. Tá ligado? Cara, não tem como. Eu botei ele. Tem outras peças que eu vou citar que eu botei no meu banco de reservas. O spoiler do time aí também é justo, o Juan, porque também muito fraco. Mas, cara, o Calu, não tô falando a carreira do cara. O cara é campeão do Champions League, beleza. Mas, pô, meu irmão, no Botafogo, cara, deixa eu ver. O Chay chegou da Portuguesa outro dia. Olha a diferença dos dois. O Elias, quando veio pro Botafogo, atacante. Porra, aí vem um cara desse lá da Casa Duca, né? Pra fazer umas merda dessa. Tá de brincadeira, né? Bom, eu não vou falar que o Kalu jogou bem, né? Não sou maluco. Assim como o Honda também, não vou falar que jogou bem. Mas eu acho que eles também O Kalu é mais ainda, por ele ser mais velho e tal, por já estar sem jogar há muito tempo. Acho também que ele foi uma das vítimas, apesar dele ter jogado mal. Mas, tipo, cara, o Kalu, ele ainda, pelo menos uma vez no jogo, uma bola no jogo, mesmo quando ele tava brigando com a bola, quando ele dominava de joelho, quando ele não corria, mas ele sempre dava uma bola boa no jogo. Quase todos os jogos, entendeu? Ele conseguia dar um passe legal, conseguia ali dar um drible e deixar alguém numa boa. Uma vez por jogo, claro que é pouco, né? Ainda mais pelo investimento que foi feito nele, um jogador que de seleção, jogou Copa do Mundo, todo mundo tinha uma expectativa muito alta. É pouco, mas eu coloquei o Juan porque o Juan nem isso fazia, sabe? E se eu não me engano, o Juan jogou bem mais jogos do que ele. O Juan aqui no meu papel aqui tá com 40 jogos. E o Kalu, eu lembro que teve uma partida contra o Vasco na Copa do Brasil. Acho que foi na Copa do Brasil que ele jogou pra caraca, ele entrou, deu assistência, acho que fez um gol ou 2 assistências também contra o Corinthians lá, que foi um dos primeiros jogos dele também, jogou muito, muito. Ele iludiu legal ali naquela partida, que ele fez um gol até maneiro. É o que eu falei, não tô falando que o Kalu jogou bem, mas ele teve ali bons jogos, conseguiu fazer algumas jogadinhas ali dentro de algumas partidas, e o Juan, para mim, foi muito pior. O Juan também era um daqueles que tava de sacanagem, claramente, não tava nem aí pro time. Ele saía, ia pra balada, já pegaram ele, assim como outros jogadores também. Então, por isso, o Juan, para mim, fica de titular. Isso aí
você vai ter que ceder ou então a gente vai ter que continuar conversando aqui. Eu posso ceder tranquilamente. O Juan, inclusive, está no meu banco de reserva. Mas, assim, o Calu me irritou muito. Ele fez essas 2 partidas bem, realmente, mas ele me irritou muito. Porque, por mais. Cara, eu sei que ele foi prejudicado pelo entorno do time também. Mas, pô, um cara desse nível, a gente espera que vai fazer alguma coisa diferente. Tipo, por mais que o resto do time esteja uma merda. E, cara, eu não conseguia ver ele fazer nada. Mas, enfim, ele pode fechar com o Juan. Cara, eu também esperava mais, claro, tanto dele quanto do Honda, né? Até pelo nome dos caras, seleção, Copa do Mundo, tudo mais. Realmente acho que todo mundo esperava mais, mas cara, eu não duvido, inclusive, até um vídeo que eu queria fazer sobre o Honda no Botafogo, que é um jogador que eu sempre gostei, tipo, desde 2010, quando eu vi ele na Copa, que eu não duvido dos jogadores, tem muito moleque, muito garoto da base, jogador jovem, e a gente conhece aqui, infelizmente, a cultura dos jogadores brasileiros, né? Deles inclusive, sacanearem esses 2 jogadores, sabe? Eu não duvido disso ter acontecido. E de respeitarem eles, a liderança deles que eles talvez quisessem exercer. Enfim, um tema para outro vídeo. Mas a gente fechou aqui o time. Posso repassar aqui ou você quer algum comentário aí? Não, eu acho que foi do Honda que não era assim, tanto que ele deu festinha quando ele foi sair do Botafogo. E só para falar do Nazário, uma coisa que eu esqueci, esse ano ainda teve o papelão dele lá, que ele já estava com o time do Botafogo lá para jogar pela Copa do Brasil, e ele simplesmente pediu para não jogar porque ele já ia para outro time lá. Então, mostra ser um puta cara sem caráter também, sem, tipo assim, nem para fazer isso, sabe, pelo clube. Enfim, deixa esse merda para lá e vamos seguir. Agora eu vou fazer as minhas. Ah, quer falar o técnico primeiro ou as menções honrosas? Vamos então pro banco. Você fala um jogador que a gente combinou, né? Você tipo coloca um goleiro, eu coloquei um zagueiro, você coloca outro. Aí você colocou lateral direito, eu coloquei lateral esquerdo. Não colocou goleiro, não? Não. Mas a gente Então já fica citou o. dois. A gente já É, citou dois na discussão, então leva como os dois. Né? isso aí. O Castilho que a gente elegeu e o Júlio César que ficou de reserva. Então, eu botei um lateral direito aqui. Acho que você pode falar outro também, não tem problema. A gente abre essa exceção, porque era muito merda junto. Até já falei um pouquinho, né? Eu botei o Barrandegui. Para mim, ainda é pior do que o Fernando. Difícil, mas eu acho. Porque desde que ele chegou, a gente via os jogos, né? E eu falava para tu, cara, olha esse cara, ele é simplesmente maluco. Ele é maluco. Estou falando maluco para não falar outra palavra. Mas é maluco, entendeu? Ele, cara, dominava, parecia que estava desesperado com a bola. Carrinho, não sei o quê. Minha bandeira de Portugal caiu. É. Enfim, cara, um dos piores também. Maluco total, 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 sem noção. Não sabia correr, ele fazia umas faltas bizões, ele virava para trás, enfim, loucaço. Mas eu não coloquei lateral direito não. Como você colocou, até para adiantar um pouco, eu fui pro lateral esquerdo e eu coloquei o Lima, que não jogou tantas partidas, mas eu lembro que ele quando entrava, ele sempre foi reserva e quando ele entrava era um Deus nos acuda danado, cara. O Lima foi um jogador assim que realmente me fazia passar muita, muita, muita raiva. Eu lembro que na época dele também tinha o Edilson, que era terceiro reserva da lateral direita. O Edilson sempre entrava mal, até que do nada o Edilson começou a jogar pra caraca. E o Lima não. O Lima ficou para trás. Parece que ele foi pra Europa e aprendeu a jogar bola, né? Mas aí não importa, né? A gente tá falando do Botafogo e no Botafogo ele foi muito mal. Nesse momento tá passando o Megazord aqui na minha rua, mas não, o Lima, tipo assim, grande carreira na Europa. Depois ele. Grande também não. Uma boa É. carreira. Uma boa carreira. Mas no Botafogo realmente é uma coisa lamentável. E aí eu vou te falar um zagueiro que eu botei aqui então no meu banco. Você vai lembrar bem dele. Simplesmente Márcio Rosário. O Rosarão. Cara, ele simplesmente só sabia dar porrada e chutar a bola para frente. É isso.
Eu lembro do Rosarão, lembro dele, fez poucos jogos também, né? Se eu não me engano, acho que foi só ali no estadual, até o meio do ano, 2010. Era canhoto. Mas o Rosarão, cara, ele foi responsável pelo pênalti mais bem batido que eu já vi na história do futebol. Que eu já vi. Foi um Botafogo e Flamengo na semifinal aí de Taça Rio, Taça Guanabara. Ele deu uma bicuda que pegou no travessão. Eu lembro que o goleiro do Flamengo era o Felipe, era um pegador de pênalti, nem viu a bola. E para mim, um pênalti bem batido é esse. Mas pode ser também. E na minha zaga, eu coloquei aqui um zagueiro que foi antes, né? Pré-2010, pré essa década. Mas, cara, tinha que colocar ele, que o que ele fez, eu acho que poucos jogadores na história do futebol também conseguiram fazer. Que é o Marcelo, não, é o Emerson Gol Contra. Que ele conseguiu fazer 2 gols contra em 2 finais seguidas contra o Flamengo. Eram 2 jogos. Final da Taça Rio, ele fez um gol contra no finalzinho do jogo. E na primeira partida da final do estadual, ele foi lá e fez um gol contra também. É inacreditável. Então, cara, nem me importa se ele jogou bem antes, jogou bem depois, nem lembro também. Mas esse feito aí, cara, merece estar nessa seleção. Mereceu exceção, mereceu exceção. Realmente é um dos grandes merdas da história do Botafogo. Está marcado na história como um dos grandes merdas que já passaram por aqui. Nada pessoal, cara. Se alguém dos merdas que a gente está falando vê o vídeo, não é nada pessoal, é só jogando bola. Tu pode ser maneirão, mas jogando bola, meu amigo. Pelo menos aqui no Botafogo, né? E tipo, como você falou, nada pessoal, o cara pode ser gente boa, a gente pode até conversar aqui, vai conversar na boa, e também tem que ter um pouco de consciência, né, cara? Tipo, o Luiz Otávio não pode chegar e falar que a gente tá mentindo, ele tem que saber que jogou mal, cara. Eu sei as coisas que eu faço mal, eu sei as coisas que eu faço bem, as poucas coisas que eu faço bem. Eu sei que eu não falo bem, tô aqui falando, né, fazendo um vídeo, mas eu falo mal também. Enfim, tenho que reconhecer, né, suas limitações. Mas vai lá pro volante, Matheus. Ah, tinha que falar dele, citar o nome dele. O incrível Marcelão Volante, meu irmão. Caraca, muito ruim, mano. Ele tá no Operário agora. É só porque eu tô falando isso aqui no segundo turno, ele vai acabar metendo um gol na gente. Um dele e um do Pipão. Vai ver. Mas, cara, o Marcelo, ele não jogou muito, não. Até falei pro Quinha, cara, ele não jogou muito, mas parece que foram 100 jogos. De tão ruim que ele é. Então, cara, o Marcelão volante, o Marcelão baiano, tá na minha. Tá aqui no nosso banco de reserva, né? Marcelão volante, que, cara, eu acho que depois do Kevin, ele jogou só 13 jogos, mas para vocês terem uma ideia, depois do Kevin foi o jogador que eu mais odiei no Botafogo. E sobre o Marcelão volante, eu lembro de uma final Botafogo e Vasco, aquela que o Carne fez o gol no finalzinho, e o Marcelão volante era titular do time. Mas naquela final, no segundo jogo, ele se machucou e saiu tipo com 10 minutos de jogo. Aí eu falei, o Botafogo vai ganhar essa partida e vai ser campeão. Não deu outra. Ele se machucou, o Botafogo melhorou com um a menos, né? Depois o Léo Valência foi expulso, se eu não me engano. O Botafogo conseguiu ganhar também. Claro, né? Graças ao reforço que foi a saída do Marcelão volante. E o meu meio atacante é o Tomás Bastos, que jogou na Série B. Mas, cara, eu lembro que ele protagonizou também um dos lances mais bizarros, que foi um escanteio. Foi até lá em Cariacica, o jogo, no Espírito Santo. Ele foi bater um escanteio e conseguiu chutar para fora ali, tipo, do lado dele. Foi tiro de meta. Foram 33 jogos também. E na Série B, para o cara conseguir se destacar negativamente, tem que ser ruim. Tem que ser complicado mesmo. Então, ele mereceu estar aqui nas minhas menções e no nosso banco de reservas. Cara, merece a menção e foi uma decepção, porque ele vinha de uma Série B boa. Não lembro de onde que ele jogou, mas ele jogou bem uma Série B antes. E, cara, horrível. Fez até um gol contra o Flamengo. Na verdade, foi cagada, foi contra, né? Porque bateu na trave, nas costas, sei lá. Foi um negócio desse. Mas, cara, simplesmente muito horrível, muito horroroso. E merece. Aí, vou fechar com dois atacantes aqui. Eram três, mas o Juan já entrou na seleção. Eu vou falar do Poçante, Yuri Mamute, Tá no meu também. da campanha de 2014.
E É outro. Cara, Yuri Mamute muito também. importante aqui. Rapidinho. Yuri Mamute é outro que, cara, tá. Ele rodou já a carreira toda e não jogou bem em lugar nenhum, cara. Como é que um cara é jogador, deve ganhar 10 mil reais, 20 mil? Mas segue aí, fala o teu segundo nome aí, que talvez seja até igual. Para finalizar, emblemático, não jogou tantos jogos, não conseguiu marcar gol, obviamente, porque ele é muito ruim. Vitor Rangel. É o mesmo que o meu, Vitor Rangel. Craque, Cara, craque. não tem como. Camisa 9, 14 jogos, 0 gol, 0 assistência. E é outro jogador também que eu fui buscar a carreira dele. E, cara, já rodou Santa Cruz. Deixa eu desligar aqui, calma aí. Vai falando aí. Cara, é a mesma coisa. É o cara que veio pro Botafogo de forma inexplicável, porque, cara, como assim? Para contratar um cara desse, por que não usa a base? Sabe? Não tem explicação. Não tem explicação, cara. E, enfim, veio, né? Jogou alguns jogos, jogou de titular e tudo. Era uma esperança de gols. Então, ele jogou no CRB, Santa Cruz, um montão de time. Não foi bem nenhum, nunca. Nunca. Não tem Muito ruim. sentido o setor de inteligência, né? Contratar esse cara. Mas é. O setor de inteligência do Botafogo, meu irmão, usa máquina de escrever, fax. É desse nível, cara. É desse nível. Pois é. E ele é mais um dos que me davam mais pena do que raiva. Porque ele pelo menos era esforçado, corria, se jogava. Mas era fraco, né? Muito horroroso, horroroso e merece estar no time. Botafogo, não precisa nem gastar dinheiro com o setor de inteligência agora. Tem uns caras aí na internet que dão dicas de graça e são muito melhores do que vocês. Muito. De longe. Vai no Fazendo isso, YouTube já vai ver. melhorar 100%. Se Com investir, certeza. é o ideal. Se investir nisso é o ideal, lógico. Mas só se fizer isso já vai melhorar 1000%. É, já que você falou os dois atacantes, né, que foram iguais aos meus, eu vou citar aqui o comandante desse time, que é o Zé Ricardo, que, cara, para mim é perfeito ele comandar esse time aí, os jogadores que são a cara dele, Cícero, Luiz Otávio, Bruno Nazário, enfim, são jogadores que combinam com o perfil desse técnico, né? Juan, enfim. Eu sei que teve técnicos que tiveram um desempenho pior, mas o Zé Ricardo, sem dúvida, era o que gerava mais ódio na torcida. Tanto quando ele foi demitido, gerou aquele episódio lá no aeroporto que os caras foram xingar ele na cara dele. Que, cara, eu não tô falando que tá certo fazer isso. Mas realmente o Zé Ricardo é um cara que você olha pra cara dele, você vê aquele banana, né, na beira do campo e dá raiva, cara. O time perdendo e ele não faz nada, foi com aquela cara de besta. E o que falam dele que ele fez um grande trabalho no Botafogo, que ele tirou o time do rebaixamento e quase levou para a Libertadores, é mentira. É uma mentira que foi repetida tantas vezes que se tornou verdade, porque ele pegou o time ali em 11º e terminou em nono. Sabe? A gente sabe que no brasileiro, 11º para nono são 2 pontos de diferença, às vezes nem tem, né, diferença. Então foi um mito que criaram do Zé Ricardo e não é à toa que ele é odiado aí tanto no Flamengo quanto no Vasco e no Botafogo. Ó, eu não coloquei o Zé Ricardo. Acho que para sua surpresa, por mais que eu também não goste nada dele, nada, 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 nada. Eu também acho que isso que você falou, eu concordo. Mas acho sim que ele teve uma parcela de. O Botafogo ganhou 5 seguidas. Tudo bem que um dos grandes responsáveis também foi o Eric. O Eric que Mas, mudou o time, né? é, mas por isso, cara, eu não, o ponto principal porque eu não escolhi ele não ficou tanto tempo no Botafogo. O meu escolhido ficou mais tempo e teve outras passagens, entendeu? O meu escolhido é o senhor Alberto Valentim. E, cara, muito odiável. Ele ganhou um carioca, beleza. Mas, cara, na moral, tipo assim, a organização tática dele foi um dos piores. Aquela saída de bola que ele sempre fazia, pavorosa, ridícula. Até hoje, né? Nos outros times que ele Entendeu? comanda, ele faz. Ridículo, ridículo.
Fora que nas entrevistas, um cara super todo se achando tal também, e um merdão. E, cara, assim, na boa, prejudicou muito o Botafogo. Montou praticamente o elenco do ano passado, vamos lembrar isso. Tudo bem que o Botafogo tinha pouco recurso, mas ele pediu jogadores absurdos, tipo Danilo Barcelos, que tudo bem, ficou pouco tempo, mas pô, o Botafogo gastou dinheiro, enfim. Cara, é um cara muito ruim que eu acho que prejudicou mais o Botafogo do que o Zé Ricardo. Então, o meu escolhido é o Valentim. Pode ser, cara, mas a primeira passagem dele foi boa. Acho que ele não era, tipo, ele não era um cara arrogante, que parece ser, né? A gente pode estar errado aqui, mas na primeira passagem dele ele parecia ser um cara mais humilde, tanto que ele era mais vibrante, estava ali sempre com o time, tava umas entrevistas legais. Agora eu não sei se o sucesso, né? Sucesso, entre aspas, subiu a cabeça e ele voltou daquele jeito. Mas realmente o Valentim foi muito mal. Dava coletiva, parecia que o time estava ganhando todas as partidas de 20-0 e era um time perfeito, um time que jogava muito, e quando não era assim que não era o que acontecia, né? Mas pode ser, a gente pode fechar com o Valentim aí, o comandante desse time aí. 2021 não tá valendo, tá, galera? Porque, assim, eu votaria no Chamusca, de verdade. O Chamusca é, tipo, muito ruim mesmo. Muito ruim, muito, muito ruim. Não tem nem comparação com esses aí, sacou? E outro que poderia ter sido citado pelos resultados, mas eu gosto dele é o Barroca. Eu gosto do Barroca, mas pelos resultados era até justo por ele, porque assim, o Botafogo não ganhava simplesmente de ninguém. Mas eu gosto dele, ó, tanto que ele está fazendo um bom trabalho agora no Atlético Goianiense. Eu acho ele com o mínimo de jogador de futebol, porque ele dirigia um monte de merda no passado, ele consegue sair. Ele consegue sair. Ele não é um treinador top do Brasil hoje, longe disso, mas também não é um cara ruim. É um cara que tem ideia. Isso aí. E o Barroca, cara, acho que também foi mais uma das vítimas, né, do ano passado. Não que ele seja um grande treinador, mas ele chegou no momento ali, cara, que já era, entendeu? Não estava matematicamente rebaixado, mas de espírito já estava há muito tempo. Mas vamos fechar aqui, né? A gente queria fazer um vídeo curto, já tá quase 50 minutos aqui falando. A gente não consegue, não tem jeito. Muita coisa para falar, né? Ainda mais falando de piores jogadores. Mas eu vou repassar aqui a nossa escalação com banco de reservas que ficou Castilho no gol, Kevin na lateral direita, a zaga composta por Dankler e Renan Fonseca, Gilson na lateral esquerda com a camisa 6 do Nilton Santos, Luiz Otávio e Cícero fazendo ali a primeira linha do meio campo, GG e Bruno Nazário na criação, Juan e Vinícius Tanque no comando do ataque, né? O Juan mais como segundo atacante, um cara mais jogador mais ensaboado, né? Mais do drible, o Vinícius Tanque para finalizar e colocar a bola no fundo do gol. E no banco de reservas ficou Júlio Chester, Barrandegui, Emerson gol contra. Agora eu não lembro se você falou outro zagueiro. Lima, fala aí. Rosarão, isso aí. Lima na lateral esquerda. O Marcelo Baiano de volante. Tomás Bastos, o camisa 10 criador. E no ataque, Yuri Mamute, né? Assim como também o Juan, um cara mais ali de beirada, né? Para ir pro drible, arriscar um chute, né? Aquele corte, né? Para dentro e chutar de fora da área. E Vitor Rangel, camisa número 9, para finalizar. E Zé Ricardo, né? O maestro ali comandando, arrumando. Zé Ricardo não, Alberto Valentim comandando esse time ali na beira do campo. Bota o Zé Ricardo de assistente. Boa, boa. Isso aí. Então, galera, finalizamos. Uma função de presidente. Apesar que o CEP também é outra merda, né? Eu nem sei quem eu escolho. O Mufarrege também, né? Pois é. Aí tu bota presidente, vice-presidente, eles gostam tanto de cargo. Aí você bota presidente, vice-presidente, aí vice-presidente de bola, vice-presidente da porra toda. O que não falta. É. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso pior Botafogo da década. Claro que faltaram muitos jogadores, né? A gente sabe que tem muita galera ruim que ficou de fora. Mas vocês podem colocar aí nos comentários. E espero que tenham gostado. Mais pra frente eu vou falar pro pessoal que é flamenguista também fazer o pior da década. O GB, que é o nosso produtor aqui, vascaíno, fazer também. E a gente vai vendo aí como é que vai rolar isso aí. Valeu, galera. Valeu.